E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui no sítio Bandeira e eu vou fazer um vídeo muito especial. Eu nunca fiz um vídeo desse tipo aqui. Essa casinha aqui é a casa que a gente morou durante muito tempo. Foi aqui que eu me criei e eu vou estar contando um pouco da minha história, né? Durante o tempo que eu morei aqui. Vou estar mostrando a casa também por dentro, coisa que eu nunca fiz antes. E espero que vocês curtam o vídeo aí. Já vai deixando aquele like. E vai ser um vídeo muito especial, porque vai ser aqui no lugar onde eu cresci, e falando da casinha e mostrando onde eu passei aqui a minha infância. Então segue o vídeo, galera. Primeiramente eu vou mostrar aqui por fora e vou explicar algumas coisas e depois eu vou entrar. Espero que as marimbondas aí não me ataquem. Deve ter aí dentro. Essa casinha aqui ela nunca foi reformada. Ela tá do jeito que foi feita, exceto o telhado. A gente teve que mexer, mas não foi nem o telhado em si, foi apenas as madeiras que a gente teve que trocar. Então, galera, a casa a princípio era só essa parte aqui, que tem as duas janelas e essa porta aí. Essa outra parte aqui ela foi construída alguns anos depois. Inclusive essa parte aqui ela tá bem acabadinha. A parte do telhado ali tá caindo, né? Já caiu muita telha. Depois eu vou falar aqui, depois que eu entrar aqui, aí eu vou falar melhor, explicar melhor aqui sobre essa puxada. Aí aqui, essa parte também ela tá se acabando, né? Porque ela não foi ajeitada. A gente deu uma ajeitada numa parte lá da frente que eu vou estar mostrando depois. E depois eu vou estar entrando aqui também e tá explicando aí como que era aqui essa parte de trás. Aí aqui a parte da cozinha. Esse tanquinho foi feito já depois que a gente saiu daqui, para botar água para o gado, né? Quando tinha gado aqui, que a gente tinha, né? A gente criava uns bichinhos, aí a gente fez aí para botar água. Aqui já foi uma porta, dá pra ver aí, né? Foi fechado com tijolo. Aí ficou só a janela, mas foi durante bastante tempo aí, eu não lembro exatamente. Aí tem uma janelinha aqui. Aí aqui atrás, que só tem mato, ó. Tem esse embuzeiro aqui. Esse embuzeiro aqui, ele não é muito velho não. Ele já cresceu depois que a gente saiu daqui. Mas mesmo assim já tem um bocado de ano, viu? Aqui era onde ficava a vaquinha, como a gente tirava o leite. Aqui era tudo limpo, não tinha esses matos assim não, né? Era tudo limpinho. E aqui do lado tem uma escola, que é a escola aqui do sítio Bandeira, né? Que inclusive ela foi reformada. Tá muito bonita agora, toda murada. Então, galera, agora eu vou estar entrando na casa para estar mostrando aqui por dentro. Como já falei, espero que os bichos não me ataquem. Aqui, ó, fechadura modelo antigo ainda. Chavinha antiga, ó. Bora lá. Vai estar um pouco escuro também porque a gente tirou a energia que tinha aqui. Porque não estava servindo mais.
Então a gente tirou e agora tá mais escuro. Só que tá até claro ainda aqui, pelo menos aqui na parte da sala. Olha só a bagunça que tem aqui, galera. Muita bagunça aqui. Resto de arame que a gente guardou aqui das cercas que a gente teve que desmantelar. Vou mostrar um pouquinho aqui. Essa parte aqui é a sala. Nesse canto aqui ficava a televisão, né? Depois de muito tempo que minha mãe conseguiu comprar uma TV, porque a gente passou muito tempo sem televisão. Eu vou mostrar logo um pouco aqui dentro, ver o que é que dá para mostrar aqui. Então, aqui passando para cá, que já funcionava como uma sala de janta, né? Até pequena. Uma sala de janta aqui. Aí aqui era o quarto da minha mãe e meu pai, né? É um quarto pequeno, né? Porque naquela época não era todo mundo que conseguia fazer uma casa grande. Então, galera, a gente fechou essa porta aqui. Essa porta dava acesso à cozinha. Aí a gente fechou porque a gente trocou a madeira do telhado, mas foi apenas dessa parte aqui. Até onde eu mostrei aqui. Depois dessa porta é aquela parte que o telhado já está caindo. Então a gente não precisava ajeitar lá também, até porque ia dar muito mais trabalho e a gente não ia precisar fazer isso, né? Então a gente ajeitou só essa parte aqui que estava melhor para poder estar guardando alguma coisa, né? Aqui meu pai guardou muito milho, muito feijão, fava, tudo que ele tirava na roça, né? Ele guardava aqui para depois desbulhar, né? Então, galera, eu vou falar um pouquinho aqui, uma boa resumida, né, do tempo que a gente passou aqui. Eu nasci em 82, então eu morei aqui até meus 11 anos, que foi o ano de 93. Confesso a vocês que foi uma infância muito boa. O pessoal fala muito, né, de dificuldades de antigamente. Realmente teve algumas dificuldades, sim. Quando a gente é criança, a gente não tem muita noção do que os nossos pais passam para trazer o alimento, né, para casa. Os meus pais, eles criaram 6 filhos, então não é uma grande quantidade, né, em relação a outros casais assim de um pouco mais antigos, como meus avós, tanto maternos como paternos, que tiveram mais de 10 filhos, né? Então, claro que as dificuldades eram maiores, mas como eu falei, a gente sendo criança, a gente tendo ali o que vestir e o que comer, pra gente tá tudo maravilhoso, né? Pelo menos era assim antigamente. Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes. Então, como eu falei, pra mim, assim, tava tudo muito bom. Aí depois de um tempo a gente percebe, né, o sacrifício que nossos pais tiveram para estar ali todos os dias ali tendo o que dá pra gente comer. Então eu tive uma infância muito boa. Eu brincava com brinquedos que eu mesmo fazia, eu com meus irmãos. A gente não tinha luxo de ter brinquedos comprados, né? A gente gostava de fazer os brinquedos, carrinhos, muitas coisas, né? A gente tinha muitas brincadeiras também que a gente fazia em grupos, e isso era muito interessante. Aí tinha aquelas brincadeiras, né, que era de época, a gente brincava durante um tempo, aí depois enjoava, aí já começava a brincar de outra coisa, como por exemplo, tinha o peão, a gente gostava muito de jogar peão, aí tinha também bola de gude, a gente brincava muito também nesses terreiros aí, juntava uma galera, não só os irmãos, mas também os primos que moravam aqui perto, né, alguns amigos, a gente jogava muita bola também, entre muitas brincadeiras, né, da época que
a gente gostava de brincar em grupos, que era muito bom. Então, até 93 eu vivi por aqui. Aí quando foi no começo do ano 93, aí teve uma seca, poucas chuvas, né? Aí minha mãe e meu pai, eles resolveram sair daqui e morar em outro lugar. E a gente foi morar em Caruaru, cidade muito conhecida, né? Mas lá as coisas ficaram mais difíceis ainda, porque seis filhos, praticamente tudo criança, e meu pai e minha mãe. O trabalho que eles faziam era na feira, vendendo frutas, verduras. Então teve um tempo que não deu mais para a gente ficar lá. Então quando foi no finalzinho do ano de 93, aí começou as trevoadas, né, como falam, começou a chover aqui no sertão de novo. Então em fevereiro meu pai resolveu, junto com minha mãe, né, voltar para o sertão, sendo que fomos morar na Lagoa de São João, né? A gente não queria mais voltar para cá por não ter luz elétrica, né? A gente viveu esse tempo todo aqui apenas com a luz do candeeiro à noite, porque não tinha luz elétrica. Então tinha essa dificuldade, né? Sendo que pra gente na época não era bem uma dificuldade, porque a gente era acostumado. A gente não conhecia outra coisa, né? A gente via às vezes lugares que tinha luz elétrica, mas a gente estava acostumado com a nossa realidade. Então a gente voltou em 94 e fomos morar na Lagoa de São João. Continuamos a mesma rotina, trabalhando na roça. Alguns voltaram para a escola, né, dos filhos. E a gente ficou por lá. E eu comecei a tocar sanfona, assim, né? Aprender a tocar sanfona por volta de 97, mais ou menos, 98. Eu não me lembro bem o tempo, né? Para quem não sabe, a minha mãe tocava sanfona, sendo que ela parou de tocar depois que a gente saiu daqui praticamente do Bandeira, ela não tocou mais. Então depois eu comecei a aprender e quando foi em 2001, eu fui chamado para ir para o Rio de Janeiro pelo meu tio, né? Para tocar sanfona lá com ele. Eu estava aprendendo ainda praticamente. Ainda não tinha tocado profissionalmente em nenhuma banda, mas eu fui tocar lá. Aí nesse tempo eu passei em muitas bandas do Rio, né? As principais bandas de forró lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei lá até 2018, né? Foram 17 anos morando lá. Foi muito bom também, uma boa experiência, né? Coisas diferentes. Mas aí eu resolvi voltar de novo em 2018 para Lagoa de São João. Aí voltei a trabalhar na roça de novo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Continuei fazendo os meus shows, né? Tocando sanfona. Até hoje eu faço isso. E é isso que eu faço. A minha vida é isso. E resolvi criar esse canal também para estar mostrando as nossas culturas, né? Aí do Nordeste, do Sertão. Coisa que eu gosto muito de fazer. Já estamos com mais de 1000 inscritos. Mas ainda falta muitas horas para poder estar monetizando. E eu conto com a ajuda de vocês. E eu vou agora estar mostrando a parte lá de trás da casa e vou estar falando um pouco como era que funcionava lá. Vou entrar aqui. Espero que não tenha bichos. Faz tempo que eu entrei aqui, viu, galera? Porque assim, depois que a gente ajeitou o telhado daquela parte de lá, a gente não teve mais acesso aqui porque não tinha mais nada guardado. Então, galera, aqui ó, um fogãozinho de lenha, onde a gente comeu muito feijão, muita comida feita aqui nesse fogão. Um fogão que já está bem destruído, né?
Não dá para perceber muito que é um fogão bem grande, ó. Que funcionava como mesa também, bem grande. Aqui as madeirinhas do telhado tudo preto, das cinzas, né? Da fumaça do fogãozinho. Aí aqui tem um banheiro, onde era o banheiro, né? Tem umas marimbondas ali, ó. Esse banheiro aqui era só para tomar banho. Então aí nessa parte aqui, eu olhando se não tem nenhum bicho por aqui para me pegar. Tem muito mato. Uma jurema branca bem grande já. Então galera, aqui tem ó, esse fogão de carvão, esse fogão é carvão. Quando foi feita a casa, como eu falei, dessa porta aqui para lá, isso foi uma puxada que foi feita alguns anos depois. Mas até então, era nesse fogãozinho aqui, a carvão, que minha mãe cozinhava. Esse espaço aqui, onde fica esse fogão, aqui tinha umas redes. É tão pequeno aqui que não dá nem para mostrar direito. Tinha umas redes aqui. Aí as minhas irmãs, elas dormiam aqui nessas redes. Eu cheguei a dormir também em rede aqui, que eu me lembro. Aí tem esse quarto aqui, que eu não lembro exatamente quando ele foi feito. Se já foi feito logo que a gente fez a casa ou se foi depois. Mas eu acho que foi depois. Foi depois sim. Então esse quarto aqui, esse mini quarto, olha o tamanho desse quarto. Dá pra ver aqui ainda, ó, são duas camas de cimento. E aqui dormiam 4 pessoas, que eram eu e meus irmãos. Dormia 2 em cada cama. Então, era assim a situação aqui. Esse quarto aí e esse espaço que eu tô aqui, que funcionava como cozinha. E também armava umas redes aqui. Ela tá dormindo minhas 2 irmãs. Até que depois foi feita essa puxada aqui. Eu vou sair aqui. A essa parte de lá foi feito um quarto também. Além da outra parte que funcionava apenas como um armazém. A gente fazia até forró lá às vezes, né? Que minha mãe tocava, como eu já falei. Eu vou estar mostrando lá agora. Onde era o quarto e o armazém. Eu vi que botaram um móvel lá fechando a porta. Então não vai ter como eu mostrar por lá, mas eu vou mostrar por aqui mesmo. Nossa, quanto lixo aqui dentro. Então, ó, ali depois daquela parede é um quarto, que era o quarto das minhas irmãs. E essa parte aqui um armazém, onde a gente guardava algumas coisas. Claro que era mais organizado do que está agora, né? Porque agora só tem lixo, tem um pote ainda ali que a gente bebeu muita água dele. Mas agora, sim, eu não tinha falado lá. Na cozinha tinha um sofá. Tem mais 2 aqui, ó. Esses sofás aqui, eles vieram de Caruaru. A gente comprou lá, reformou e quando a gente se mudou pra cá, sendo que a gente foi morar na Lagoa de São João, né? A gente trouxe eles. Aí quando a gente não foi, passou a não usar mais, que a gente, tipo, minha mãe comprou outros, aí a gente trouxe pra cá, pra não jogar no lixo, né? Gente que não gosta de jogar coisa no lixo. Meu pai é um desses. Aí trouxe pra cá, mas até que ele foi usado ainda um tempo, porque teve outras pessoas que moraram aqui, depois que a gente saiu. Teve 2 tios meus que moraram aqui, teve um primo meu que morou aqui, nessa casa maravilhosa. Esse terreiro aqui, ó, ele era bem limpinho, não tinha mato nenhum aqui. Aí a gente jogava bola aqui. A gente fazia botava o gol lá. Aí a gente jogava aqui, chutava pra lá. De vez em quando arrebentava
a cabeça do dedo aqui, porque aqui é meio duro, né? Tem umas pedras, ó. De vez em quando dava um chute que pegava mais no chão do que na bola. Aí a cabeça do dedo ia junto. A gente jogava muita bola de gude também nesse terreiro aqui, peão. Que era um terreiro duro, então ele é muito bom para jogar peão. Aí aqui atrás, né? Atrás de mim, porque fica na frente da casa, né? É o barreiro onde a gente pegava água para fazer tudo dele, porque era uma água limpa, né? Não tinha gado bebendo dentro. Então a gente usava água para fazer tudo, beber, cozinhar, lavar roupa. Só que era uma água que não durava muito tempo, porque é um barreiro pequeno. Então durante assim muito tempo a minha mãe ia lavar roupa em outros lugares, em outros açudes, açudes comunitários que ia bastante gente, né? Gente da comunidade que usava a mesma água para estar lavando roupa e pegando também para outras coisas, né? Mas eu confesso para vocês que dá saudade quando eu lembro assim, né, de quando eu morei aqui nesse lugar. Não tem como não dar saudade, porque a gente foi muito feliz aqui. Não tem como negar. Aí eu vou mostrar aqui também esse pé de siriguela. Esse aqui também não tinha no tempo que a gente morava aqui. Ele foi plantado depois, um pouco depois. Esse umbuzeiro também, apesar dele já ser bastante velho, tem um bocado de ano. Também não é do tempo que a gente morava aqui não. Mas tem um outro umbuzeiro que fica aqui mais embaixo, descendo aqui, que hoje em dia não é nosso mais, porque meu pai vendeu uma parte da terra que pegou ele, né? Que era do meu avô ainda. Aí depois passou para meu pai e ele teve que vender. Mas era lá que a gente pegava umbu, juntamente com nossos primos que moravam numa casinha que tem aqui, logo depois da escola aqui. Aí a gente ia. No tempo do umbu era uma farra. A gente corria logo cedo para pegar umbu. E era bom demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu dei uma resumida sobre como foi a minha vida aqui nesse lugar. Devo ter esquecido de muita coisa, né? Porque foi uma vida aqui. Eu morei durante 11 anos. Então, aconteceu muitas coisas, né? A gente nunca conta tudo. Mas contei algumas coisas aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Bora se inscrever aí pra gente estar cada vez mais crescendo com o canal. E um abração a todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu!